E aí, pessoal, beleza? No vídeo de hoje, gente, a gente vai falar sobre o Nanda. Eu vou mostrar o meu aqui, ó, vou mostrar o meu aqui para vocês, tá? É 2018-2020, essa é a última versão que tem e será lançado uma versão para 2021-2023. Só que, se você comprou, se você tem esse Nanda aqui, que é igual ao meu, que é até esse ano, 2020, é melhor você esperar, tá? Ou você que ainda não comprou, tá aí não sem saber se vai comprar, se espera para comprar o 2021 ou se compra esse. Então você deve aguardar para que você veja realmente se houve muitas mudanças, né? Mudanças consideráveis no 2021 para esse aqui. Por quê? Pelo preço, né, gente? Então, você vai ter o preço mais caro do Nanda novo, 2021-2023, do que esse aqui, que é até 2020. Só que eu vou mostrar para vocês que existe um critério de evidência nos diagnósticos de enfermagem. E se não houver tantas mudanças assim para o próximo Nanda, não é tão recomendado que você compre o mais moderno, porque até 2023 você não vai ter nenhuma atualização, você vai ter só aquele lá. E se não houver tantas mudanças assim, não faz muito sentido você gastar mais para ter um Nanda só porque ele é mais atualizado, eu digo de ano, né? Do que em relação às evidências realmente, aos diagnósticos que ainda permanecem o mesmo. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui o que é essa evidência e aí vou explicar mais um pouco disso aqui que eu estou falando, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês, ó, tá? Inclusive tá aqui, ó, separado aqui os meus diagnósticos que eu mais uso, tá? E que são os que realmente mais aparecem, tá bom? E eu vou mostrar para vocês também como utilizar esse Nanda. Eu vou explicar para vocês o que é esse Nanda e como utilizar ele de forma prática, para que você possa encontrar o seu diagnóstico e, além de encontrar o seu diagnóstico, relacionar com as características e os fatores relacionados, porque isso muitas vezes você está estudando ou mesmo já ali no estágio, você vai precisar ter essas características definidoras e os seus fatores relacionados para fechar o seu diagnóstico, tá? O diagnóstico, lembrando sempre, o diagnóstico de enfermagem, não o diagnóstico médico, beleza, pessoal? Então, se você tem o seu Nanda físico, igual o meu, então já separe ele aí para você acompanhar esse vídeo aqui e já entender direitinho como é que você vai utilizar ele. E você que tem o Nanda em PDF, que é aquele Nanda digital, não tem problema nenhum, porque ele é extremamente igual. A única diferença que eu encontrei é que durante o índice no PDF, você tem aquela facilidade de clicar no diagnóstico que você quer e aí o PDF já te leva direto para esse diagnóstico na página dele. Mas quem tem o livro físico não tem nada de dificuldade de você achar o diagnóstico, olha a página e vai lá até a página. Tá bom, gente? Então, o que eu quero dizer é que, independente se você estiver utilizando o PDF no formato, né, de digital ou o formato físico, tanto faz. Você pode acompanhar o vídeo aqui, separa ele aí, o seu Nanda, e vem comigo que eu vou te ensinar como utilizá-lo. Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, olha só, voltei aqui, tá? Já acertei aqui o nosso Nanda para a gente poder visualizar bem e você aí pode acompanhar como que a gente vai fazer, certo? Então tá aqui, ó, 11ª edição, o Nanda 2018-2020. E aí, pessoal, ó, o que é importante pra gente, você vai verificar que você tem um sumário aqui, tá? Porém, o que é importante para a gente mesmo vai ser essa parte aqui, ó. Vou levantar para vocês verem, que é a parte 3, que fala dos diagnósticos de enfermagem. Se você quiser fazer a leitura das outras partes, ok. Mas o que é interessante mesmo é a parte 3, que são os diagnósticos, beleza? Então, já deixa marcadinho aqui, ó, igual eu fiz ali, ó, escrito índice, ó.
tá bom? Que vai ser importante, você sempre vai voltar nessa página. E aí, pessoal, quando você estiver vendo os diagnósticos, o que você vai notar? Eu vou chegar perto aqui, ó, para vocês perceberem que, olha só, o diagnóstico no domínio 2 de nutrição, pessoal, essa parte sobre domínio e as classes, isso é desnecessário na prática, tá bom? Durante essa dinâmica de você utilizar o Nanda para ver os diagnósticos, isso não vai ser importante, tá bom? Eu posso depois fazer um outro vídeo explicando cada classificação dessa. Mas o importante para nós neste vídeo é como utilizar esses diagnósticos de forma prática e eficiente, tá bom? Então, olha só o que você precisa notar, que esse diagnóstico aqui, ó, de amamentação ineficaz, você vai notar que a amamentação, ó, está em negrito e o ineficaz não está. O que quer dizer isso? Quer dizer que o foco do nosso trabalho, o foco da enfermagem está na amamentação. Se você já estudou em saúde coletiva a parte da CIP, que é os diagnósticos de enfermagem para a saúde coletiva, você vai lembrar que a gente tem os 7 eixos lá e um deles é o foco, tá bom? Então aqui também a gente tem esse foco, que é a amamentação. E o que não está em negrito, que é esse ineficaz, ele é um modificador. O que significa isso? Significa que é aqui que isso vai alterar. Então, a amamentação não vai alterar, porém, o estado em que ela se encontra é que vai alterar. Então, o estado atual é ineficaz, a amamentação está ineficaz. Então, onde a gente vai focar o nosso trabalho? Na amamentação. Mas o que é que a gente quer que melhora? O modificador, beleza? Então, o foco está na amamentação, porém, a gente vai trabalhar para que esse modificador aqui se altere, ou seja, se torne eficaz. Ok, pessoal? Então, a primeira parte é isso aqui. E aí, gente, o que vocês vão fazer? É muito simples a utilização disso. Eu separei aqui um diagnóstico, que é o diagnóstico de padrão respiratório ineficaz, e ele está na página 229. Então, a gente vai trabalhar com esse, tá bom? O que você vai fazer? Você vai chegar aqui na parte 3 do diagnóstico e vai olhando um por um. Esse olhar um por um, pessoal, é olhar no sentido de que eu já observei o meu paciente e eu já estou tendo um raciocínio clínico do que esse paciente possa ter, tá certo? E aí eu vou atrás de um diagnóstico que se encaixe para este paciente. Então, esse paciente está, por exemplo, dispineico, ou ele está ortopineico, ou ele está com dor, ele está com falta de ar, a respiração está alterada, tá? Então, essas características que você vai observar no paciente é que vão te levar a um possível diagnóstico. E aí você vai pensar nessas características e vai olhar todos os diagnósticos aqui, um por um. Claro que depois você vai ter uma maior praticidade e vai conseguir verificar isso de uma forma mais rápida, tá certo? E aí, o que você vai fazer? Você vai observar cada um dos diagnósticos e vai perceber que lá na página 229 tá aquele diagnóstico que eu separei, tá aqui, ó, em padrão respiratório ineficaz. Como eu havia falado aqui, a gente vai verificar que a gente tem aqui na página 229 o nosso padrão respiratório ineficaz. Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer? O paciente chegou para a gente e está apresentando um sintoma ou alguns sintomas respiratórios. Então, supondo que esse paciente esteja com uma crise de asma, ou esteja com uma bronquite, ou uma bronquiolite, tá? E ele vai apresentar para a gente essas funções respiratórias alteradas.
tá? Como, por exemplo, uma dispneia, uma ortopneia, como eu havia falado. E aí, de acordo com esses sintomas que ele está apresentando, você vai ter o seu raciocínio clínico e começar a pensar qual é o diagnóstico que poderia caber para ele. E aí, no nosso exemplo, você vai chegar aqui no padrão respiratório ineficaz, na página 229. E aí, como eu já deixei marcado aqui para gente, né, que é esse aqui, ó. Então, a gente chegou aqui, ó, no padrão respiratório ineficaz. E aí, eu vou abrir um aspas aqui para a gente falar sobre essa parte aqui, ó, da nível de evidência, que era o que eu havia comentado no começo do vídeo. Então, o que acontece? O padrão respiratório ineficaz, ele foi feito a primeira vez o diagnóstico dele em 1980 e foi revisado nessas datas aqui, nesses anos. E o nível de evidência dele é bem alto, tá certo? O que acontece? Quando eu tiver um diagnóstico que não tiver este nível de evidência ou ele for muito baixo, provavelmente esse diagnóstico não foi revisado e ele não entrará na próxima atualização do NANDA, que foi por isso que eu falei sobre o NANDA 2021-2023. Então, a grande maior parte aqui dos diagnósticos, eles são revisados e eles se mantêm no NANDA. Um ou outro é acrescentado ou retirado. Então, por isso que você deve aguardar para ver o que é que aconteceu com os diagnósticos, se ainda se mantém, porque aí é desnecessário você comprar um NANDA novo, sendo que a maior parte, sei lá, 90% dos diagnósticos se mantém. Ok? Então, essa é a ideia. Então, o nível de evidência e essa parte de revisão é para justamente manter o diagnóstico no NANDA, no próximo, ou ser retirado. Certo? E aí, o que a gente vai fazer? Esse código aqui em cima, ó, é um código como igual o CID dos diagnósticos médicos, tá? A gente não utiliza esse código, mas esse NANDA aqui, ele prevê que você poderia utilizar este código na sua evolução de enfermagem. Quando? Quando você quer que o paciente, que ele vai com certeza olhar lá o prontuário, ele não saiba exatamente o que ele está apresentando. Então, você vai colocar lá que, em vez de ele ter um padrão respiratório ineficaz, você vai colocar lá, código do diagnóstico 032. E outro enfermeiro ou enfermeira, né, outro profissional da equipe de saúde, vai saber, claro, porque ele também estudou o NANDA, ele vai saber do que você está falando. Mas isso não é uma prática para nós aqui, isso é só uma orientação do NANDA, tá bom? Então, o que a gente vai escrever? Padrão respiratório ineficaz mesmo, tá certo? E o nível de evidência que está explicado aí. Então, o que vai acontecer agora? Você entendeu que o paciente pode estar com este diagnóstico de padrão respiratório ineficaz, através dos sintomas que ele está apresentando para você. E aí, quando você chegar nesta parte aqui, o que você vai avaliar? Você vai avaliar o que está descrito na sua definição, certo? E vai ver se isso está batendo com o seu paciente, certo? E, claro, você vai confrontar o que você está observando, ou seja, a sintomatologia desse paciente, com as características definidoras. Naquela crise de asma que eu falei, o paciente vai apresentar lá, ó, batimento de asa de nariz. Então, cabe esse diagnóstico para ele. Ele vai apresentar uma bradipneia. Ele vai apresentar, aqui, ó, o diâmetro anteroposterior do tórax aumentado, por conta da dificuldade de respirar, e ele vai estar puxando o ar. Dispneia, olha lá, ó. Então, ou seja, quando você chegar nessa parte das características definidoras, o que você vai estar procurando? Você vai estar procurando exatamente o que o seu paciente está apresentando. Essas características são
basicamente os seus sintomas que você vai procurar no seu paciente. E quanto maior for a quantidade de características que você observar no paciente e ela estiver descrita aqui, isso vai fortalecer o seu diagnóstico. Olha lá, ó, taquipneia, ortopneia. Quanto maior for as características definidoras que estão sendo apresentadas pelo meu paciente, maior é a força desse diagnóstico em relação ao paciente. E aí você vai aqui para os fatores relacionados. O que são esses fatores relacionados? Algo que é exatamente isso aqui, algo que está relacionado, porém não diretamente ao sintoma dele. Por exemplo, numa crise de ansiedade, você pode apresentar essa dispneia, essa falta de ar, essa dor? Claro que pode. Muito provavelmente o paciente que estiver ansioso, ele vai apresentar esse tipo de situação aqui em cima de característica definidora. Então, o que é os fatores relacionados? Vão ser outro subsídio, uma base um pouco mais forte ainda para que você possa fechar o seu diagnóstico e ter uma certeza maior de que realmente o paciente está com o padrão respiratório ineficaz. E aí você vai aqui nas condições associadas, ok? Quando você tem as características definidoras muito bem definidas e os fatores relacionados também, é o suficiente para você fechar o seu diagnóstico e então começar com a sua intervenção. Mas se ainda você tiver na dúvida, você pode ainda recorrer às condições associadas para ver se ainda dá para você utilizar este diagnóstico. Agora, se você está desconfiando que esse paciente está com dificuldade de respirar, está com problema na circulação ou algum outro sintoma que não está batendo com as características definidoras, por exemplo, supondo que esse paciente chegou para você e ele somente tem falta de ar, somente a dispneia, só. Então, o padrão respiratório ineficaz poderia ser um diagnóstico para esse paciente. Porém, você deve voltar lá no índice e tentar pensar um pouco mais ainda no raciocínio clínico e tentar encontrar um diagnóstico que realmente tenha 3 características definidoras no mínimo para que você possa fechar esse diagnóstico. E aí, pessoal, então, essa questão de 3 características definidoras, o NANDA também prevê, tá? Porque quanto maior, foi o que eu falei, quanto maior for a quantidade de características, mais forte vai ser o seu diagnóstico, beleza? Então, quer dizer, se você olhou o paciente e ele está apresentando uma dispneia e uma taquipneia, uma ortopneia somente, 2 características definidoras, então é recomendado que você procure lá no índice novamente, você volta lá no índice novamente e tente encontrar, principalmente aqui na parte da respiração aqui embaixo, ó, que é as respostas cardiovasculares e pulmonares, você tente encontrar um outro diagnóstico que vá ocupar mais características definidoras do que o padrão respiratório ineficaz, que é o nosso exemplo. Certo, pessoal? Então, vamos fazer uma recapitulação aqui bem rapidinho, só para ficar legal e a gente fechar esse vídeo. Então, o que eu vou fazer? Eu recebi meu paciente e eu vou observar ele e vou observar a sintomatologia desse paciente. O que ele estiver apresentando para mim de sintomas e sinais, eu vou, dentro do meu raciocínio clínico e o meu raciocínio lógico, vou pensar num possível diagnóstico para ele, de acordo com esses sintomas. E aí eu vou aqui na minha parte 3 do meu NANDA, que é a parte do meu índice de diagnósticos, e vou olhar um por um. E vou pensar,
Se ele está com a respiração ineficaz, se ele está com problema de respirar, está com dificuldade, então eu vou olhar aqui. Controle de saúde familiar ineficaz. Cabe para o meu paciente? Não, não cabe. Então eu vou continuar aqui, ó. Eu vou indo um por um até eu chegar aqui em respostas pulmonares e vou pensar: débito cardíaco diminuído? Pode ser. Risco de débito cardíaco? E eu vou pensando. Eu tenho que avaliar os meus sintomas desse paciente para eu chegar nisso aqui. E aí eu vou chegar no meu padrão respiratório ineficaz. Por quê? Porque o meu paciente está com ortopneia, está com dispneia, está com taquipneia, está usando a musculatura acessória para fazer a respiração. Então, eu pensei nos meus sinais e sintomas e imaginei que talvez esse diagnóstico aqui serviria para ele. Aí eu vou ver a página e vou lá no meu diagnóstico que eu estou achando que é isso e vou confrontar com minhas características definidoras. Se tiver mais de 3 características e algum fator relacionado, então eu posso concluir aqui que o meu diagnóstico é forte o suficiente para eu poder fechar ele e dizer realmente que o meu paciente está com o padrão respiratório ineficaz. Beleza, gente? Então, a utilização do NANDA é desta forma para todos os diagnósticos. Certo, pessoal? Então, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês com o entendimento aqui sobre o NANDA e qualquer dúvida pode me procurar nas redes sociais ou deixar algum comentário que eu vou ter o maior prazer em ajudar e responder vocês. Beleza, gente? Então, até a próxima e bons estudos!